Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. E eu sou o João Vitor. O nosso seminário de hoje, a gente quer passar uma visão dos materiais em torres de transição para vocês. Esses são os tópicos que a gente vai falar ao torno do seminário. Vamos começar pelo objetivo. O objetivo do nosso trabalho é falar dos materiais em torres de transição, falando dos metais, polímeros e cerâmicos. As torres de transição são muito importantes na área de elétrica e telecom. Elas servem para suportar cabos de condutores de eletricidade e transmitir sinais em redes de telecomunicações. Nas de altas tensões, garantem a segurança e distância adequada do solo, dos cabos e resistências a condições climáticas e adversas. Isso é uma torre de energia. Dá para ver o formato dela. Ela é desse jeito para suportar o clima adverso, como ventos e chuvas. Dá para ver que ela é longe do solo, os cabos, para evitar acidentes. Isso é uma torre de sinal. Geralmente as torres de sinais são mais altas do que as de energia, porque elas precisam ter um raio grande para emitir esse sinal. Quanto mais altas, maior o raio de transmissão ela tem. Em áreas montanhosas, geralmente são colocadas nas montanhas mais altas, para ter o sinal passar melhor. Nessas torres, um dos materiais mais utilizados são os metais. Geralmente, a maioria dela, a base dela é feita de metal, juntamente com concreto em algumas. Mistura o aço e o concreto, em maioria das torres. Agora vamos falar do aço. Ele é muito utilizado devido à sua resistência mecânica. Ele consegue suportar cargas bem pesadas. Ele oferece rigidez, sustentar os cabos condutores de eletricidade e outros equipamentos. Em algumas torres menores, geralmente é utilizado alumínio, mas em menos situações. Geralmente ele é utilizado porque ele é mais leve que o aço. Isso facilita o transporte e instalação das torres. Em lugares muito difíceis de lidar com o clima, tipo em países asiáticos que tem bastante terremotos, geralmente é feito isso. Você faz a galvanização com zinco e ela é aplicada nos componentes metálicos. A galvanização é o nome dado ao processo de revestimento de um metal por outro mais nobre, com o objetivo de evitar a corrosão. Bom, o polietileno de alta densidade, também conhecido como PID, ele é um termoplástico que possui sua estrutura linear. Na nossa área, ele é muito utilizado em isoladores e outros componentes elétricos. Mas vamos focar nos isoladores. O PID ele é conhecido por sua alta resistência química e elétrica. Então, quando a gente vai criar um isolador, precisamos ter em mente que ele tem que isolar toda a corrente elétrica. Então, quando a gente está construindo uma torre de sinal, uma torre de transmissão de energia elétrica, a gente precisa ter noção que cada um daqueles cabos não pode deixar passar essa corrente, porque pode causar oscilações tanto na região, naquela região, porque por ser uma alta tensão, vamos supor que eu construa essas torres em uma região com agro. Eu poderia afetar isso se eu deixasse vazar essa rede elétrica. Ou também poderia prejudicar a entrega final do meu produto. Toda a transição dessa área por esses cabos chegaria no final, não teria energia elétrica que eu enviei, a tensão que eu enviei, então não conseguiria executar com performance a função. Então esse polietileno de alta densidade ele é muito utilizado nessa área de corrosão também. Por quê? Esses cabos não estão sempre expostos ao ambiente, então ele pega muita chuva, tem lugares que tem chuva ácida, então, esses cabos precisam ter uma resistência para conseguir suportar esse clima da área. Então, a resistência química e elétrica deles é muito importante no isolador que fica exposto ao ambiente. Diferente de placas, de circuitos, que não precisa ter essa resistência tão grande à química, por exemplo, já que está em um lugar fechado, com um resfriamento. Então, ele não precisa ter essa resistência química tão grande. Já esses cabos em uma torre de tensão, precisa ter.
E também possui sua durabilidade, né? Como eu citei a corrosão. Bom, os polímeros reforçados com fibra de vidro, os FRP, já é um pouco diferente. Ele é muito utilizado na área de construção civil, porém, na nossa área, os polímeros reforçados com fibra de vidro são utilizados em alguns componentes das torres. Bom, ele oferece mais resistência mecânica e leveza ao produto. Sendo assim, a torre, que já é muito pesada, e muitas vezes, igual o João falou, feita até de alumínio para evitar esse peso, para facilitar a instalação, viemos também com o polietileno de fibra de vidro para facilitar esse peso, porque cada um desses componentes, eu não sei se vocês possuem esse conhecimento, mas eles são carregados às vezes por os trabalhadores. Colocam os cabos em cima do ombro, levam até o topo da torre, fazem a instalação. Então, ter um produto muito pesado não é viável para a gente. Já a fibra de vidro, por ser um pouco mais leve, facilita o trabalho do trabalhador e une essa facilidade da transmissão do sinal também, porque a fibra de vidro também é excelente para passagem de corrente. Bom, continuando, temos as principais características sobre o isolador elétrico cerâmico. O isolador cerâmico, na parte elétrica das torres, os isoladores cerâmicos são empregados para suportar as linhas de transmissão. Sua resistência dielétrica e capacidade de isolamento elétrico são essenciais para garantir o funcionamento seguro dessas torres. Algumas das suas características principais é essa alta resistividade elétrica, a baixa condutividade térmica, o que permite ele não esquentar muito e prejudicar o nosso sistema, a estabilidade química, para garantir essa durabilidade, e uma baixa absorção dessa umidade, para a gente não oscilar nesse circuito nosso. Porque, querendo ou não, as torres são como funcionam nos circuitos, perfeito? A alta rigidez elétrica e a resistência mecânica também são atributos muito importantes para esse sistema funcionar. Os compostos cerâmicos, eles são um sistema que a gente utiliza para poder revestir essas torres para aumentar essa durabilidade. Um desafio muito grande que enfrentamos ao construir uma torre, por sempre estar exposta ao ambiente, é essa resistência na sua durabilidade. Sempre está pegando chuva, sempre está pegando sol, frio. Então, como oscila muito as temperaturas que ela é exposta e também oscila o clima que ela está, é muito difícil a gente continuar com essa durabilidade do nosso sistema. Então, os compostos cerâmicos estão aí para tentar aumentar essa vida útil da torre. Por exemplo, temos telhas cerâmicas para fazer esse revestimento. Em alguns casos, especialmente em regiões com condições climáticas extremas, telhas cerâmicas podem ser usadas para revestir partes dessas torres para a gente continuar com ela por mais tempo, proporcionando proteção adicional contra esse desgaste e corrosão. Essas foram nossas referências utilizadas. Nosso seminário ajudou a gente bastante a entender como é que funciona uma torre de transmissão, e os materiais são muito importantes para construir ela, para ela ter uma durabilidade melhor. Deu para entender bastante isso. Bom, conseguimos também entender muito bem que as torres de transmissão não são algo tão simples quanto apenas enviar sinal para o nosso celular. As torres de transmissão possuem várias falhas, principalmente para a gente precisar de tantos materiais para aumentar a vida útil dela. A gente percebe que se ela realmente fosse feita apenas com metal, como a gente imagina quando a gente olha, ela iria se desgastar muito rápido, não iria conseguir fazer o isolamento adequado, e a entrega do produto final, que seria ou energia elétrica ou sinal no seu telefone, não seria executado com perfeição. Logo, criamos a ideia de melhorar esse procedimento de entrega de sinal, aprimorar essas torres, tentar arrumar outros métodos para essa entrega de sinal. Porque, querendo ou não, as torres são métodos ultrapassados. Então, urge o nosso sistema de ensino como engenheiros elétricos de telecomunicação descobrir maneiras melhores de transmitir o sinal. Muito obrigado por assistir até aqui. Tenha um ótimo dia, uma adorável noite e uma excelente tarde.